Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola diferente. Hoje eu preciso da sua ajuda para que esse vídeo chegue ao prefeito e aos vereadores da sua cidade, seja ela qual for. A gente vai falar sobre uma medida restritiva equivocada, ineficiente e prejudicial para a economia e também para a saúde pública. O fechamento de mercados, de supermercados e de hipermercados na pandemia. Eu sei que parece meio absurdo, mas isso já está acontecendo em algumas cidades e a ideia vem ganhando força, apesar de contrariar a lógica e a ciência. Por isso, se o que eu falar fizer sentido para você, pause o vídeo, compartilhe e depois marque o seu vereador e o seu prefeito aqui nos comentários. Nosso objetivo é chegar nas autoridades de 557 cidades brasileiras. Isso mesmo, 10% dos municípios do Brasil. Por isso, quando você for marcar o seu prefeito e o seu vereador, escreva o nome da sua cidade para a gente tomar nota por aqui. Eu garanto para vocês que quanto mais o político for mencionado, mais ele vai prestar atenção no que a gente está falando. Na verdade, no que a gente está mostrando, porque quem falou foram especialistas, pesquisadores e cientistas. Vamos começar com um exemplo concreto aqui no interior de São Paulo. Em troca de alguns minutinhos na Rede Globo, o prefeito de Araraquara resolveu virar o garoto propaganda do lockdown radical. Enquanto a vacina demora a chegar, a prefeitura não viu outra solução a não ser decretar um lockdown rigoroso. A partir de hoje, bancos, supermercados, postos de combustíveis ficam totalmente fechados até terça-feira. Pessoas e carros não podem circular na cidade. Essa matéria do Fantástico foi ao ar em 21 de fevereiro. Um mês depois, em 22 de março, a revista Oeste apurou os resultados gerais dessa medida. Covid-19. Após um mês de lockdown, aumenta o número de pacientes internados em leitos de UTI em Araraquara. Mortes diárias crescem após a implantação da medida. Passado um mês, o número de pacientes que precisam de leitos de UTI para se tratar da Covid-19 aumentou 37%. Outro número que aumentou consideravelmente foi o de mortos. O índice diário de óbitos relacionados à doença estava em 1,5. A taxa ficou em 3,8 mortes por dia. Percebam que o prefeito de Araraquara destruiu a vida econômica da cidade por um mês, mas não obteve o resultado pretendido na área da saúde e da preservação de vidas. E quando foi dar uma satisfação à população sobre esse fracasso, o prefeito se saiu alegando que a taxa de ocupação nas UTIs havia diminuído. Isso é uma meia-verdade, porque a ocupação diminuiu apenas proporcionalmente. Na real, o número de pacientes graves aumentou, só que o número de leitos aumentou ainda mais, o que até é uma medida bem-vinda. Mas esse malabarismo estatístico faz jus à biografia do prefeito de Araraquara. O senhor Edinho Silva é ex-ministro e ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. E nessa pandemia se viu envolvido em uma polêmica sobre a obtenção de respiradores. Uma polêmica que, é claro, está sendo devidamente investigada pelo Ministério Público. Mas voltando a falar sobre restrições à circulação de pessoas, é preciso que uma coisa fique bem clara, pessoal. Esse não é um vídeo contrário a toda e qualquer medida de isolamento social. O objetivo desse vídeo é demonstrar de forma prática, de forma técnica, que radicalizar o lockdown não garante resultados melhores para a saúde pública. E o que seria radicalizar? Por exemplo, fechar mercados e supermercados, que é o tema principal desse vídeo. Vamos começar pelo desastre sanitário promovido na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Essa cidade é governada por outro Edinho, vejam só. O prefeito Edinho Araújo, do MDB, também resolveu brincar de herói da pandemia e decretou um lockdown rigoroso, com fechamento dos mini-mercados, supermercados, padarias, confeitarias, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e locais de venda de gás e água. O atendimento presencial em todos esses estabelecimentos ficou terminantemente proibido, só delivery. Mas vamos combinar que o serviço de entrega não tem estrutura para comportar um influxo tão grande de novos consumidores de uma vez só. Mesmo assim, segundo a Secretaria da Vigilância Sanitária, o cidadão que for flagrado em deslocamento está sujeito a multa mínima de R$ 1.250, praticamente a renda média mensal do brasileiro. Para os estabelecimentos que violarem o lockdown, a penalidade é ainda mais dura, envolve fechamento, lacração e interdição do imóvel. E aqui eu queria abrir um breve parênteses para uma reflexão. Pressionar o setor produtivo é moleza, Tirar o sangue do empreendedor é fácil. Mas pergunta se algum desses prefeitos cogitou
da isenção de IPTU aos proprietários de imóveis comerciais nos períodos de lockdown. Aqui na capital de São Paulo, a Lei 14.493 de 2007 prevê a possibilidade de isenção ou de remissão tributária em imóveis afetados por enchentes e alagamentos, que são tragédias naturais. Faria todo sentido aplicar essa lógica ao momento atual e seria a coisa justa fazer para amenizar um pouco os prejuízos da pandemia para quem gera emprego e renda. E vamos lembrar que as prefeituras brasileiras fecharam 2020 no azul, porque receberam repasses bilionários do governo federal para compensar sua perda de arrecadação tributária. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês em 2 imagens os resultados dessa política radicalizada e intervencionista de fechar mercados. Estão vendo essa aglomeração, inclusive com idosos? Isso é a fila que se forma quando você limita a oferta, mas a demanda continua a mesma. As pessoas precisam comprar seus alimentos e seus itens básicos. E se você restringir os dias e os horários de funcionamento dos mercados, elas se aglomeram, especialmente na véspera do fechamento. E pior, pessoas inseguras adotam comportamento de estocagem, né, o que reduz a disponibilidade de produtos básicos para toda a coletividade. Aquele fenômeno da falta de papel higiênico no começo da pandemia é reflexo disso. Por isso que na capa desse vídeo eu coloquei um monte de papel higiênico pertinho do prefeito de Araraquara. Foi só por isso. Outra imagem que eu queria destacar para vocês é essa aqui, ó. Isso é um mercado em Mirassol, uma pequena cidade ao lado de São José do Rio Preto. Dessa vez, a aglomeração se deu dentro do estabelecimento, o que é muito pior. Como a gente já falou, a demanda por alimentos não diminui. Então, os habitantes da cidade em lockdown recorrem aos mercados dos municípios vizinhos. Isso aumenta a circulação de pessoas e potencialmente acelera a contaminação pelo vírus, com risco até de saturar o sistema de saúde nas cidades menores. E olha, pessoal, eu nem vou gastar o nosso tempo abordando o impacto econômico que uma ruptura da cadeia de abastecimento acarreta na indústria alimentícia e de itens básicos. Apenas vamos tentar imaginar o prejuízo dos caminhoneiros, dos pequenos produtores agrícolas, dos pequenos comerciantes. Né? Mas se os números de Araraquara e as imagens de Rio Preto ainda não te convenceram que fechar mercados é ineficiente e prejudicial para a saúde pública, tudo bem, vamos à ciência. Um estudo repercutido pela BBC, publicado pela revista Nature e desenvolvido aí por pesquisadores das universidades de Stanford e Northwest, né, concluiu que protocolos de distanciamento associados à limitação de ocupação dos espaços podem reduzir em 80% as novas infecções pelo vírus. Olha aqui essa citação que eu separei de uma das autoras do estudo, né, uma cientista PhD. Limitar a ocupação só diminui realmente a clientela nos horários de pico. É mais estratégico reduzir as ocupações nesses horários do que fechar os estabelecimentos de modo indiscriminado. Portanto, eu volto minha atenção aos ilustres prefeitos e ilustres vereadores que nos prestigiam com a sua audiência. Vocês entenderam? A gente tem 2 recados para os senhores. Primeiro, vocês não têm que fechar os mercados. Vocês têm que criar incentivos fiscais, criar incentivos econômicos para que eles fiquem abertos por mais tempo, talvez com horários exclusivos para idosos até. Segundo, vocês não vão conseguir proibir as pessoas de fazerem as suas compras básicas. Vocês devem convencer as pessoas com campanhas de conscientização de que basta um membro da família ir ao mercado e, de preferência, menos vezes por semana. Fechar mercadinhos, mercados, supermercados, além de ser muito danoso para a economia da sua cidade, acaba gerando aglomerações indesejadas e potencializando a circulação do vírus. Então, senhores prefeitos e vereadores, por favor, atuem com prudência e pautados pela ciência. E para encerrar, eu volto a me dirigir ao querido público aqui do Boletim Coppola, reforçando meu pedido inicial. Se você também é crítico a essa radicalização arbitrária do lockdown, compartilhe esse vídeo. E depois marque o seu prefeito e o seu vereador aqui nos comentários. Só não esquece de escrever o nome da sua cidade, porque a meta, como eu já disse, é chegar em 10% das prefeituras brasileiras, 557 prefeitos. Outra coisa, quando você for fazer suas compras de alimentos e de itens básicos, cuide da sua segurança e da segurança do próximo, especialmente desses heróis anônimos da pandemia, que são os caixas e os trabalhadores dos mercados e dos supermercados. Use máscara, higienize suas mãos com álcool em gel e mantenha distanciamento social. Bom, muito obrigado, boas compras e fiquem com Deus.